O reino dos céus é, pois, semelhante a... A gente está percorrendo o Evangelho de Mateus, nessa nossa caminhada, destacando alguns trechos principais, onde a palavra reino aparece. Depois de termos falado sobre Jesus e o Evangelho em Marcos, a gente está vendo Jesus e o reino em Mateus. E estamos chegando no finalzinho desse nosso percurso de Mateus. Hoje e no próximo domingo à noite a gente encerra. Mas eu estou no capítulo 25 agora, e essa é a introdução que Jesus faz para contar duas parábolas aqui. A introdução serve para as duas parábolas que se entrelaçam. O reino dos céus é, pois, semelhante a... E aí, para falar dessa identidade do reino e para descrever o reino em seus aspectos mais desconhecidos, justamente para torná-los conhecidos e revelados, Jesus conta essas duas parábolas, as parábolas que eram essas histórias ilustrativas para aclarar, para tornar ainda mais nítido aquilo que ele queria ensinar, aquilo que ele queria mostrar, aquilo que ele queria enfatizar sobre o reino. São duas parábolas que talvez você já tenha ouvido falar delas ou tenha lido. A primeira é a parábola das virgens, que vão receber o noivo para conduzi-lo à noiva. Isto é um processual, é um rito daquela época. O que você tem aqui, nessas virgens que aparecem, são uma espécie de damas de honra da noiva. Tem a incumbência de receber o noivo, fazer festa pela sua chegada, e depois conduzir o noivo até a noiva para a cerimônia de casamento. Então, essas 10 damas de honra estão ali aguardando o noivo. 5 delas tinham preparado óleo para alimentar a candeia, porque as candeias seriam acesas na hora da chegada do noivo, inclusive para alardear a sua chegada. E 5 delas tinham esquecido de comprar óleo, tinham esquecido de alimentar as candeias com óleo. Quando o noivo chega, as 5 que não tinham comprado óleo para as suas candeias, para poderem participar do ritual, dizem as que haviam preparado óleo se elas tinham algum óleo sobrando para conceder a elas. E elas disseram, não, nós preparamos as nossas candeias. Então elas saíram para comprar, na última hora, óleo para as suas candeias. Quando elas voltam, o noivo já tinha chegado, e as 5 damas de honra já o tinham recebido, e as portas estavam fechadas para que o noivo pudesse encontrar a sua noiva. Isso é, o ritual tinha acabado. E as noivas as damas de honra que ficaram para o lado de fora, ficaram desesperadas porque não iam participar do ritual, ficaram de fora de toda a preparação. E aí Jesus termina essa parábola dizendo, vocês devem estar atentos, porque quando o noivo chegar, vocês devem ter preparado suas candeias. Em seguida ele conta a outra parábola, que é uma parábola muito simples. Um administrador, um proprietário sai de viagem e dá aos seus 3 empregados funções específicas, para que eles desempenhem, para que eles possam desempenhar a tal ponto que, de alguma forma, aquilo resulte em uma produção maior para o proprietário. E
2 daqueles funcionários empregados conseguem fazer isso, conseguem desempenhar muito bem as suas funções a ponto de multiplicar os bens do proprietário. O terceiro não consegue. O terceiro, em vez de desempenhar a sua função, em vez de usar aquilo que havia sido colocado em suas mãos e ao seu alcance para fazer o seu trabalho, ele não faz. E quando o proprietário volta, ele beneficia e premia os 2 primeiros funcionários que tinham conseguido alcançar os seus objetivos e, de certa forma, pune o terceiro. E, de novo, Jesus Cristo diz aos discípulos: olha, estejam preparados para a volta do proprietário, quando vocês tiverem de prestar contas com ele. E Jesus tinha começado a contar essas parábolas falando que o reino de Deus era semelhante a isso. Então, o que é que a gente tem nessas parábolas, nessas 2 parábolas gêmeas, nessas 2 parábolas que se completam? São 2 histórias que têm o mesmo fundo de moral, o mesmo fundo de ensino, a mesma lição. O que é que a gente encontra nessas 2 parábolas que tem a ver com o reino? E o que é que Jesus quis mostrar com elas? Eu separei aqui apenas 3 caminhos, 3 diretrizes, para nós seguirmos nessa reflexão sobre o sentido dessas parábolas com relação ao que é o reino. Quando Jesus fala em reino, ele também está falando disso que essas parábolas fazem. Então, o que acontece no reino de Deus? A primeira coisa que a gente percebe é que no reino de Deus, o reino e a nossa participação no reino tem a ver com ação e tem a ver com o que a gente faz. Aqui a gente precisa abrir um parêntese muito necessário. O Evangelho enfatiza com grande estardalhaço, mas com muito estardalhaço mesmo, com muito alarde, a ideia da salvação pela graça. Jesus deixa isso muito claro na sua mensagem, e os autores do Novo Testamento vão deixar isso muito claro naquilo que eles escrevem. E o que eles ensinam é o seguinte: nós não podemos fazer nada pela nossa salvação. Não tem o que fazer. O nosso perdão, a nossa redenção, a nossa salvação, depende do que Cristo fez na cruz. Ele já pagou tudo o que tinha que pagar. Ele já levou sobre si os nossos pecados. Ele já cuidou da nossa redenção. E embora dentro de nós haja uma espécie de soberba e de arrogância que nos diga: não, você tem que apresentar alguma coisa a Deus, não é possível que você tenha que depender só do que Cristo fez, com certeza você tem que fazer alguma coisa para ajudar na sua entrada na vida eterna, para que você também tenha uma participação nessa salvação. O Evangelho é extremamente radical nesse sentido, quando diz: não depende de nós. Não somos salvos pelo que fazemos, assim como não perdemos a salvação pelo que deixamos de fazer. Assim como não somos nós que conseguimos a salvação, também não somos nós que perdemos. Por isso, uma vez salvos por Cristo, a sua redenção é eterna. Ela é nossa, não porque nós a conquistamos, mas porque Cristo nos deu pela graça. É nosso perdão, é nossa misericórdia, é nosso amor de Deus, é nossa redenção, é nossa salvação, é nossa vida eterna, pelo que Cristo fez. Isso é o Evangelho da graça. E há uma radicalidade nisso, em tudo aquilo que lemos no Evangelho sobre isso. Entretanto,
quando nós estamos falando aqui, agora, dessas parábolas, nós não estamos falando de salvação. Essas parábolas não têm a ver com salvação. Não é o que as noivas ou as virgens vão fazer que vão garantir a salvação delas. E não é também o que os funcionários da propriedade estão fazendo que vai garantir o seu prêmio. Porque isso não tem nada a ver com a salvação. Salvação não depende da gente. Salvação, Cristo já conquistou para nós. Mas o que essas parábolas estão nos falando, e aqui elas estão nos remetendo, é sobre agora a nossa vida como salvos. Agora a nossa vida como agraciados. E é bem nesse sentido. Se nós formos salvos pela graça, nós agora temos de viver de maneira a mostrar que valeu a pena Deus pagar esse preço por nós. Que valeu a pena termos sido salvos pela graça. Por isso, juntamente com a mensagem da graça, há também a mensagem da vida na graça. E embora a nossa salvação não dependa do que fazemos, a nossa vida na graça, no reino e no nosso relacionamento com Deus e com o reino de Deus, e isso é a primeira coisa que a gente vê aqui, tem sim a ver com o que fazemos. Tem sim a ver com ações, tem sim a ver com gestos, tem sim a ver com conduta. Por um motivo muito simples. Essa graça que nos salva de graça, ela é tão impactante e transformadora que ninguém passa pela graça sem ter o seu caráter transformado, sem ter a sua mente transformada e sem ter a sua vida transformada, no sentido de mudar a sua conduta, os seus caminhos, o seu andar, o seu comportamento, a sua vida. De maneira que a grande prova de que somos salvos pela graça é a maneira como vivemos. O que eu estou dizendo é que, uma vez impactados pela graça, a vida muda. Se não muda, é porque não houve impacto da graça. É impossível alguém, diante dessa demonstração de graça e de amor de Deus, continuar sendo a mesma pessoa. É nesse sentido que o apóstolo Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange. É nesse sentido que o apóstolo Paulo diz que a gente está sobre um fundamento. Esse fundamento não somos nós que conseguimos. Esse fundamento Cristo conseguiu por nós. Entretanto, somos nós que construímos em cima desse fundamento as nossas casas de palha, de madeira, de prata ou de ouro. Em cima desse fundamento da graça, impactados pela graça, transformados pela graça, mudados pela graça, a gente vai construir o que vai resultar desse impacto. Então, embora a salvação não tenha a ver com o que fazemos, a nossa vida na graça tem. A nossa vida no caminho de Cristo tem. A nossa vida no relacionamento com o reino tem. E é nesse sentido que o apóstolo Paulo também diz na carta a Tito que a graça nos disciplina. O impacto da graça nos disciplina. O impacto da graça muda o nosso andar. E aí é o seguinte, quem não tem a vida transformada pela graça, não teve impacto nenhum da graça. Só pensa que conhece a graça. E aí tem também o seguinte, o que essas parábolas estão falando é sobre o que fazemos mesmo. No sentido, aí sim, aquelas damas de honra não conseguiram entrar na festa e na celebração por descuido delas. Deixaram de participar da festa por descuido delas. Pelo que elas deixaram de fazer. E as outras 5 conseguiram pelo que elas fizeram. A mesma coisa a parábola dos trabalhadores. Recebem a recompensa
pelo que fizeram. Aí não tem mais nada a ver com a graça do proprietário, tem a ver com a recompensa do que eles fizeram. Então é o seguinte, uma vez salvos pela graça, no reino de Deus, agora a gente começa a ter uma vida diferente e a agir. Era essa a grande encrenca de Dietrich Bonhoeffer com a igreja luterana do seu tempo. Bonhoeffer estava vendo a Alemanha tomada pelo nazismo. Bonhoeffer estava vendo aquilo acontecer e as igrejas apoiando. E as igrejas vendo em Hitler um salvador do mundo, um enviado de Deus, um escolhido por Deus. E as igrejas vendo no nazismo um plano de Deus para salvar a Alemanha. E foram raros, foram poucos, que a gente saiba, Bonhoeffer e Niemöller, pastores da igreja luterana naquele tempo, que percebendo o que estava acontecendo, e aí é que nasce o livro Discipulado do Bonhoeffer, quando ele fala da ideia de graça barata. Ele diz, existe a graça barata e existe a graça preciosa. A graça barata é essa que faz com que se sentem nos bancos das igrejas, cantem os hinos, orem e continue todo do mesmo jeito. A graça preciosa incomoda, de maneira que faz com que nós hajamos para mudar a realidade. E nisso, Bonhoeffer estava falando sobre levantar-se mesmo contra aquilo que estava acontecendo na Alemanha. Bonhoeffer, inclusive, foi preso por causa disso. Bonhoeffer participou de um complô para derrubar Hitler e foi preso por causa desse complô. E quando faltavam 2 meses para os aliados chegarem em Berlim, ele foi executado, ele foi enforcado. Mas para ele, não existe a graça que faz com que a gente feche os olhos para a realidade. A graça faz com que a gente abra os olhos para a realidade. A graça faz com que nos engajemos, a graça faz com que nos levantemos. A graça faz com que nos posicionemos. A graça faz com que tenhamos vida. A graça faz com que tenhamos ação. Então, sim, a parábola dos talentos e a parábola das virgens, em primeiro lugar, tem a ver com o que fazemos. Paulo diz, vocês não são salvos pelas obras, mas pela graça. E logo em seguida ele diz, e vocês foram salvos pela graça para fazerem boas obras. Então, embora nós não sejamos salvos pelas nossas obras, entretanto, as nossas obras vão mostrar que nós temos a salvação na graça. Então, a primeira coisa com que essas duas parábolas têm a ver sim com ação. Tem a ver com o que fazemos, sim. A nossa salvação não tem a ver com o que fazemos. Cristo já fez. Mas a partir daí, tudo tem a ver com o que fazemos. O apóstolo João vai dizer, se vocês dizem que creem em Deus e não amam, vocês estão mentindo, vocês não creem em Deus. Porque quem é impactado pelo amor de Deus, obrigatoriamente ama. Obrigatoriamente mostra amor. Impactado pela graça de Deus, começa a viver em amor, começa a agir em amor. Começa a se conduzir em amor. Ou senão não conheceu o amor de Deus. A mesma coisa do Pai Nosso. Quando na oração do Pai Nosso diz, perdoa-nos como nós perdoamos os nossos devedores, Jesus completa a oração dizendo, porque se vocês não perdoarem aqueles que ofenderam vocês, Deus não perdoará vocês. Porque quem não consegue perdoar em amor, não conheceu a graça. E se não conheceu a graça, não conheceu a Deus. Quem não consegue perdoar em graça, não conheceu o amor de Deus. Não foi impactado pelo amor de Deus. Pensa que conheceu.
acha que conheceu, mas a prova cabal de que conheceu o amor de Deus é a sua vida se transformar num instrumento de amor. Então, sim, o que aconteceu com as virgens e o que aconteceu com aqueles trabalhadores, em primeiro lugar, tinha a ver com o que eles fizeram. Tinha a ver com o tipo de vida que eles viviam. Tinha a ver com as suas ações, com aquilo que fizeram. É nisso que somos julgados se realmente conhecemos a graça ou não, o amor de Deus ou não, se realmente o Evangelho transformou as nossas vidas ou não, é nas nossas ações. É naquilo que fazemos. A segunda coisa que o reino de Deus é, e o que tem a ver reino na nossa vida, e o que essas parábolas estão mostrando, é que no reino de Deus a questão é uma questão de preparação. De preparação. E aí, a ideia de preparação aqui seria a ideia de estratégia. Estratégia. De estar preparado para ter uma estratégia de vida. De estar preparado para ter uma estratégia de ação. As 5 damas de honra prudentes tiveram uma estratégia. Elas compraram óleo com antecedência. Elas alimentaram a sua candeia com antecedência. Elas tiveram toda uma estratégia para não serem pegas de surpresa. E para estarem preparadas. Então tinha preparo ali, tinha estratégia ali. Os 2 funcionários do proprietário também se prepararam e tinham uma estratégia, tiveram uma estratégia para aplicar os seus talentos, tiveram uma estratégia para usar os seus talentos. As 5 damas de honra imprudentes não tiveram estratégia. O trabalhador, o terceiro trabalhador, não teve estratégia. Então, o que aconteceu às 5 imprudentes e o que aconteceu a esse terceiro trabalhador, aconteceu como consequência da falta de estratégia, como consequência da falta de preparo. Então, sim, o reino de Deus tem a ver com preparo e estratégia. O reino de Deus tem a ver sobre como nos preparamos para termos uma estratégia de vida. E aqui eu estou falando de ética. Aqui eu estou falando de virtudes. Aqui eu estou falando de caráter. Uma vez transformados pelo Evangelho, precisamos estar preparados para a volta do noivo, ou preparados para a volta do dono da terra, mas sabendo que o nosso preparo vai nos dar uma estratégia de vida. E o nosso preparo para essa estratégia é o conhecimento da palavra, é o conhecimento dos ensinos. O que nos dá essa estratégia de vida, o que nos dá esse preparo para vivermos de acordo com o que Deus quer que vivamos, é o conhecimento da sua palavra. A nossa estratégia é conhecer a palavra para viver de acordo com ela. A nossa estratégia e o nosso preparo é conhecermos o Evangelho para vivermos de acordo com ele. Essa é a estratégia. O que nós, como damas de honra, vamos fazer para preparar nossas candeias, para que as candeias iluminem, depende dessa estratégia do conhecimento da palavra. Depende desse nosso preparo do que conhecemos do Evangelho. Ninguém acende a sua candeia e ninguém prepara óleo para a sua candeia sem o conhecimento da palavra, sem o preparo da palavra e sem saber a estratégia que a palavra nos dá para que a nossa candeia brilhe. Ninguém multiplica os seus talentos, ninguém consegue usar o talento dado pelo proprietário sem o conhecimento da palavra, sem o preparo da palavra, sem essa estratégia que a palavra nos dá, para que usemos a nossa vida para o bem do reino,
para que usemos a nossa vida para aumentar a propriedade do proprietário da terra que não é nossa, é dele. Para que usemos a nossa vida para que o talento que o proprietário nos deu possa ser multiplicado em benefícios inúmeros que abençoem outras pessoas. E para isso, para você ser uma bênção, para você ser um talento abençoado, para você ser uma candeia cheia de óleo e abençoada, é a estratégia da palavra. Você será a dama de honra, que não prepara a sua candeia se você não conhece a palavra, e se a palavra não dá a você a estratégia para isso. Você será um trabalhador sem talentos a apresentar ao proprietário se você não conhece a palavra e se você não tem o preparo da palavra para que você tenha a estratégia para isso. Então, sim, o reino de Deus tem a ver com o que fazemos. Depois de salvos por Cristo, essa página está virada. É você que vai escrever as outras páginas agora. A página da sua salvação está virada. Cristo já escreveu e já assinou. Você está salvo. Como o apóstolo Paulo diz no início do capítulo 8, de agora em diante nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esse problema está resolvido, essa página está virada. Esqueça isso. O que passa a valer agora é o que você precisa fazer. São as páginas que você vai escrever da sua história em cima da página virada da graça e da salvação que Cristo já conseguiu para você. Todas as outras páginas do livro da sua vida que você vai escrever vai ser um complemento a essa, que já está resolvida por Cristo. O resto agora é você que resolve. Como vai ser a sua vida aqui, como vai ser seu testemunho, como será a aplicação das suas virtudes no seu convívio, que tipo de fruto você vai deixar, que tipo de marca você vai deixar na vida das pessoas, é você que escreve isso. E você que vai optar por conhecer a palavra e conhecer a estratégia e colocar essa estratégia em prática. Ou então você vai ser aquele bebezão imaturo da carta aos Coríntios, que fica na mamadeira o tempo todo e não cresce nunca na fé. É um bebezão imaturo que se escandaliza por qualquer coisa, que se abala por qualquer coisa, que qualquer brisa derruba. Qualquer brisa apaga a candeia. Qualquer brisa acaba com o talento. Então, o reino de Deus tem a ver com o que fazemos, com as nossas ações, sim. E há uma expectativa do reino em relação a quais serão agora as nossas ações, uma vez que fomos salvos pela graça. Uma vez que conhecemos o amor de Deus. Uma vez que a graça nos alcançou, o que é que fazemos agora? Como andamos agora? Como nos comportamos agora? Como vamos conviver agora? Que pegadas a gente vai deixar agora? Agora que conhecemos a graça, agora que conhecemos o amor de Deus e agora que o Senhor nos salvou. Então o reino de Deus tem a ver com o que fazemos e o reino de Deus tem a ver com esse preparo, com essa estratégia que a palavra de Deus nos dá e que os ensinos do Evangelho de Cristo nos dão. E por fim, o reino de Deus tem a ver com a volta do noivo, com a chegada do noivo e com a volta do proprietário. São os dois elementos extremamente marcantes nessa palavra. Chega o momento em que o noivo vai voltar. E o noivo vai separar aquelas damas de honra que realmente o conheciam, aquelas damas de honra que realmente sabiam quem elas eram, aquelas damas de honra que realmente alimentaram a sua candeia e que entram. Aquelas que eram um engano, aquelas que eram um engodo, aquelas que era só superfície,
Aquelas que era só máscara. Aquelas que era só aparência. Essas vão ficar para fora. Não é uma questão de perder a salvação, é uma questão de nunca ter tido. Não é uma questão de esquecer como é o amor de Deus, é uma questão de nunca ter conhecido o amor de Deus. Não é uma questão de se perder da graça, é uma questão de nunca ter sido impactado pela graça. Não prepara a candeia, fica para fora. A mesma coisa com o trabalhador, que não consegue multiplicar os seus talentos e vem prestar conta sobre o que é que você fez com a salvação que eu te dei. O que é que você fez com a nova vida que eu te dei? O que foi que você fez com os ensinos do Evangelho que eu deixei para você? O que você fez com o Espírito que habita em você e que lembra a você de tudo que eu ensinei? O que você fez com a missão que eu dei a você? O que você fez com o Evangelho que você conheceu? Essa é a grande pergunta que o proprietário faz quando volta. E aí, esse vai ter que dizer, na verdade eu não conheci, na verdade eu não sabia. Então não só não leva nada, como perde o pouco que tinha. Porque não foi impactado, não se deixou transformar. Na verdade, nunca conheceu graça de Deus, amor de Deus, nada. A sua vida era falsa. A sua fé era falsa. O seu cristianismo era falso. O Cristo na sua vida era falso. Porque no fundo, nunca conheceu nada. É exatamente essa separação que Jesus está fazendo. E Ele está falando dessa volta. Dessa volta. E que, a rigor, está se referindo mais ao nosso encontro com Ele do que ao encontro dele conosco. Porque o pessoal fica muito obcecado, há certas alas no evangelicalismo que ficam muito obcecadas em tentar descobrir qual é o tempo da volta de Cristo, quais são os sinais do tempo. Olha, todos, primeiro, não tem data marcada, todas as datas que quiseram adivinhar, nunca deu certo. Foi uma palhaçada do começo ao fim. Nunca deu certo. Então, tentar adivinhar isso aí é fazer palhaçada de novo, é fazer engodo, não existe isso. Pedro vai dizer que se a gente soubesse a hora que o ladrão ia chegar, a gente fortificava a casa. Então, é justamente, a questão da volta de Cristo é justamente não saber quando. Aqueles sinais que Cristo fala, terremoto, guerras, epidemia, quando na história da humanidade deixou de haver isso? Não tem a ver com a proximidade da volta. Você ouve falar de uma guerra, Cristo agora está voltando. Bobagem. Epidemia sempre teve no mundo, terremoto sempre teve no mundo. Isso não são sinais da proximidade da volta, isso são sinais da volta. É diferente. Isso não quer dizer que Cristo está voltando amanhã. Isso quer dizer que Cristo vai voltar. É disso que Cristo está falando. Então, essas coisas servem para nos lembrar que Cristo está para voltar. Agora, quando a gente tenta ver sinais da proximidade, tenta marcar data, é perda de tempo. Lá no começo do Novo Testamento tentaram fazer isso. Os Tessalonicenses, inclusive, deixaram de trabalhar porque eles disseram, bom, lá em Atos, Cristo subiu, a turma ficou olhando. E ficou olhando. E ficou olhando. Aí até que apareceu um anjo, o que é que vocês estão olhando? Ele não mandou vocês irem? Então vão. Depois, os Tessalonicenses deixam de trabalhar, dizendo, Cristo está voltando, por que é que a gente vai trabalhar? E aí Paulo escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, e ele diz, olha, quem não trabalha também não coma, porque não é assim que é. E a gente já está há 2000 anos. 2000 anos em que estão dizendo, Cristo está voltando, e não volta. 2000 anos.
Então é um absurdo, uma perda de tempo, tentar ficar imaginando data da volta de Cristo. Até porque, e aqui vem o meu ponto, o nosso encontro de Cristo não depende de quando Cristo vem propriamente. O nosso encontro de Cristo depende mais propriamente de quando vamos. E aí sim é certo. Porque você, por mais que você viva, você vai um dia. Aí sim é certo. É certo que todos nós, bem brevezinho, porque a vida passa muito rápido, bem loguinho, porque a vida passa com muita rapidez, muito mais perto do que imaginamos. A Hilda Hirst, a poetisa Hilda Hirst, tinha no escritório dela, debaixo do relógio da parede, ela tinha uma frase que ela escreveu ali, botando: é mais tarde do que supões. E a vida é isso. De repente, quando você olha, você tem 30. De repente, quando olha, tem 50. De repente, quando olha, tem 80. A vida é isso. Então, esse encontro com Cristo não é propriamente Cristo voltando, porque isso não tem como medir. Esse encontro com Cristo tem com a nossa ida. Vai chegar esse dia em que vamos nos encontrar com Ele. E é desse encontro que Ele está falando. O que é que vamos dizer a Ele? O que teremos a apresentar? O que é que você fez que fez com que a salvação que eu providenciei a você valesse a pena? Como foi que você viveu para mostrar que a graça que salvou você valeu a pena? De que maneira você agiu para mostrar que tudo isso valeu a pena? Esse é o acerto de contas. E é disso que a parábola está falando. E é disso que se refere o reino. Logo depois, bem depois ali, no capítulo 25 ainda, Jesus vai ilustrar isso com figura muito mais viva, sobre questões de ação. Jesus vai dizer: olha, eu estive nu e você me vestiu, eu estive com fome e você me deu de comer, eu estava com sede e você matou a minha sede, eu estive preso e você me visitou, eu estive enfermo e você me acudiu. E os discípulos perguntam: quando você esteve preso e doente e com fome e com sede? E Jesus responde: quando vocês fizeram isso a um dos pequeninos, foi a mim que vocês fizeram. E sabe em que contexto Jesus fala isso? Na separação de ovelhas e bodes. Na separação das ovelhas, a quem ele vai dizer: seja bem-vindo, venha e desfrute da minha alegria. E aqueles a quem Jesus vai virar e vai dizer: eu nunca conheci vocês. Vocês me chamam de Senhor e eu nunca conheci vocês. E o juízo está em cima de algo muito concreto, sobre até que ponto a sua misericórdia e o seu amor levou você. Até que ponto você alimentou, deu de beber, teve compaixão dos presidiários, visitou os doentes, deu amparo aos nus, transformando a graça de Deus na sua vida numa graça para os outros. Está aqui o critério de juízo. O critério de juízo é: havia graça mesmo? O critério de juízo é: havia amor mesmo? Você conheceu mesmo a minha graça? Você conheceu mesmo o meu amor a ponto de fazer isso? É aí que está o critério de juízo. É no quanto realmente conhecemos o amor e a graça de Deus, a ponto de nos fazer essas pessoas que fazem e que agem,
que estão preparadas pela palavra para terem estratégias de vida. E, finalmente, para esse reencontro com o Senhor, onde essa pergunta será feita. Onde será feita a grande pergunta que é: qual foi, de fato, o verdadeiro sentido da sua vida depois que você conheceu a minha graça e o meu amor? Essa será a grande pergunta do acerto de contas. E cada um de nós terá de ter a sua resposta. É disso que essas parábolas estão falando. Então está ótimo. Somos salvos pela graça, nossos pecados foram perdoados. Cristo fez isso na cruz por nós. E toda vez que a gente celebra a ceia juntos, a gente está lembrando disso. Cristo deu a sua vida por nós e nos redimiu. Mas a pergunta agora é: e aí? E aí? Quais foram os resultados efetivos dessa graça e desse amor que você conheceu na sua vida, nas suas ações, nos seus gestos e nas suas posturas? É disso que essas parábolas tão duras estão falando. É disso que Cristo, de maneira tão dura, está falando. E é disso que o Evangelho, de maneira tão dura, está nos cobrando. Porque uma é a face de Deus, dizendo: eu amei vocês e salvei vocês. A sua face generosa e cheia de graça. A outra é a face da indagação. É a face da pergunta. E é a face da cobrança. O que vocês fizeram com esse amor e com essa graça que eu revelei a vocês? Para a primeira face de amor e de graça, nós não precisamos ter resposta nenhuma. Até porque a gente não faz nada para ser salvo. A gente só crê que aquilo que Cristo fez é suficiente e deposita a nossa fé nisso. A gente diz: eu acredito que o que Cristo fez basta. Então, para essa face de graça e misericórdia, a gente não diz nada, a gente só agradece. Mas a face da pergunta, a face da indagação, essa teremos de responder. O que fizemos? O que foi a sua vida? O que foi a nossa vida? Como consequência e como resultado da graça e do amor de Deus. O dia vem, Cristo não tem a menor ideia, e você também não tem a menor ideia de quando virá. Mas eu sei que vou. Isso é certo. E você também sabe que vai. E se dará esse encontro. E teremos de responder a ele essa pergunta que o noivo fez às damas de honra imprudentes: por que não se prepararam? E que o proprietário fez ao trabalhador de um talento: o que você fez com o talento que eu te dei? A resposta vai ser nossa. Pense nisso, reflita sobre isso, que a graça e que o amor de Deus, que você canta tanto e agradece tanto ter conhecido, que de fato essa graça e esse amor transformem sua vida e façam de você um agente do reino de Deus para abençoar aqueles que estão ao seu redor. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém.